Meus amigos, vamos para o nosso 6º encontro aqui no Tertúlias Criminológicas. E hoje, prazerosamente, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios das Tertúlias o professor Alvínio Augusto de Sá. O professor Alvino é formado em psicologia, mestre em psicologia social e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Agora é livre docente em criminologia pela Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo. Professor associado do Departamento de Penal, também da USP. Leciona tanto para graduandos quanto para pós-graduandos. E, ademais, é especialista em psicologia jurídica. Como se vê, estamos diante de um mestre nessa área, de um professor, emérito professor, consagradíssimo, que é o professor Alvino, e que lançou há pouco tempo este livro maravilhoso, que é Criminologia Clínica e Execução Penal. Um dos maiores especialistas nosso em execução penal aqui no Brasil. Porém, neste nosso primeiro bloco, nós gostaríamos de trabalhar um pouco o conteúdo deste livro, porque tem novidade. Tem novidade. O professor Alvino fala de 3 gerações no sentido de recuperação dos desviados, do criminoso. Então, nós vamos entender direitinho tudo isso. O que é criminologia clínica, quais são as 3 gerações de proteção, ou de recuperação, ou de reinserção deste criminoso. Professor Alvino, prazer enorme de estar aqui conosco nas nossas tertúlias criminológicas. Prazer é todo meu, Luiz Flávio Gomes. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e principalmente parabenizar esta iniciativa tão sublime, assim, que contribui bastante para o pensamento científico, mas mais do que para o pensamento científico, contribui para a comunidade. Eu até vindo aqui pela Avenida Paulista e vi uma inscrição, se não me engano, em frente ao MASP, numa lousa dizendo: senhores intelectuais, parem de escrever, parem de pensar e comecem a agir, não é, contra a violência que existe no nosso Brasil. É muito relativo, porque quem disse isso também escreveu, né? Então não dá para parar de escrever, porque ele também recorreu à escrita. Mas eu acho que nós realmente estamos na época de começar a contribuir para a prática. E neste sentido eu parabenizo esta nobre iniciativa de tertúlias criminológicas, porque está trazendo para o grande público estas práticas edificantes. E eu agradeço muito esta oportunidade de poder contribuir com algumas coisas no que diz respeito ao pensamento que a gente vem desenvolvendo na faculdade e junto aos nossos grupos, inclusive, de atuação junto ao cárcere. Isso, e professor Alvino, vamos começar por o que se entende por criminologia clínica nesta acepção utilizada neste livro que está aqui com a gente. O que se entende por isso, para em seguida fazermos desdobramentos das 3 gerações. Vamos explicar direitinho para todo mundo, porque de fato o nosso escopo é este. Isso daqui, tertúlias, é para difusão do conhecimento. Isso aqui vai para o mundo, está na internet, vai para o mundo, é tudo aberto. Então nós queremos divulgar o livro, as ideias e exatamente o que você tem feito e falado para os seus alunos. Criminologia clínica. No primeiro capítulo deste livro, eu fiz uma pesquisa sobre o que dentro da história da criminologia clínica se tem dito sobre o que seria clínica. E, na verdade, ao longo da história, a criminologia clínica, praticamente, a sua definição acaba se delimitando dentro daquilo que seria o exame criminológico, não é? Criminologia clínica é um diagnóstico, é um prognóstico e é uma indicação de conduta. Então, é um diagnóstico criminológico do saber o porquê da conduta criminológica, é um prognóstico, isto é, se esse indivíduo vai voltar ao crime ou não, e, por fim, que conduta a gente sugere para este caso específico. Eu discuto tudo isto, mas ao final eu chego a uma proposta, que inclusive está no slide 1, que eu tenho aqui
numa proposta que eu trago dentro de uma conceituação do que seria essa criminologia clínica. A criminologia clínica, podemos ir para a conceituação geral da criminologia clínica, ela não é uma ciência, é um campo de atividade de conhecimentos interdisciplinares, predominantemente científicos, atividades e conhecimentos voltados para a prática profissional, no que ela se diferencia das teorias sociológicas. Predominantemente científicos, por que eu coloquei aqui predominantemente científicos? Porque a criminologia clínica ela não deve se restringir unicamente ao psicólogo, psiquiatra, assistente social, mas ela deve se abrir aos demais profissionais do sistema penitenciário, aos agentes penitenciários, aos diretores, aos mestres de oficina, que são pessoas que têm um conhecimento da prática. E o Álvaro Pires, um eminente criminólogo brasileiro que está radicado no Canadá, ele, no seu livro, nos seus textos, ele valoriza muito o conhecimento do povo, não é? O senso comum, que é um conhecimento válido, embora não aceito no campo científico, mas nós não devemos restringir a verdade àquilo que nós chamamos de ciência. Então, este pessoal tem um conhecimento que é muito importante, por isso que eu digo predominantemente científicos, mas não são unicamente científicos. E aí vamos continuando neste slide. Então, eu diria que, vamos se... O segundo slide... ela se propõe, olha aqui, ó, isso aqui é típico da clínica, escuta compreensiva de casos individuais. Isto é típico do que é clínico, isto é essencialmente clínico, é a escuta compreensiva de casos individuais. Oxalá até o juiz fosse um tanto quanto clínico, quando ele aplicasse as tais circunstâncias judiciais do artigo 59, mas aqui eu estou indo longe demais. Mas ele tivesse uma escuta compreensiva, não avaliativa. Porque quem avalia se coloca numa posição de poder, mas quem compreende se coloca numa posição de igualdade, relação simétrica. Procura compreender os casos individuais referentes a pessoas envolvidas com a justiça. Não estou chamando de pessoas criminosas, pessoas envolvidas com a justiça. E uma leitura dinâmica da instituição enquanto instância de controle. Então, este é um núcleo da criminologia clínica, é a escuta compreensiva de casos individuais. Quer dizer, se o preso se sentisse escutado de forma compreensiva, na sua história, provavelmente hoje nós não teríamos facções criminosas, entre outras coisas. Né? Isso, e aqui, professor Alvino, como se vê, a criminologia clínica, então, tem um objeto muito preciso. Tem. E um método também muito preciso. Muito preciso. É o método de compreensão, de diálogo, de ouvir. De ouvir. Tudo. No fundo, sempre com o escopo de fazer um diagnóstico da pessoa, do desviado. Da pessoa, aí que está. A questão do desviado aqui é uma visão que vem assim de uma leitura um tanto quanto positivista, né? Porque se ele é um desviado, ele é um desviado de acordo com a norma, mas não de acordo com a psicologia, nem de acordo com a criminologia clínica. Ele é desviado da norma. Mas ele em si, não sei. Me lembro que uma vez, num debate com um grande líder do tráfico, enfim, vou me permitir não dizer o nome, mas eu perguntei a ele assim, o que você me diz se o tráfico deixasse de ser tráfico, se o comércio de entorpecentes fosse legalizado? Ele disse que se fosse legalizado, simplesmente ele seria monopolizado por empresários tipo fulano, fulano e fulano, e citou empresários da indústria química, empresários que são investidores da Bolsa, etc. E disse, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, e estas pessoas, então eu pergunto, agora os traficantes são desviados. Quer dizer, que se deixasse de ser crime, os que iriam vender drogas não seriam desviados. Então quer dizer que o que define o parâmetro do desvio é o direito penal. Né? Aí tudo bem, que seja a norma, mas que não venha atribuir à criminologia clínica o critério de definição do que é desviado. Então, ele até pode ser desviado do ponto de vista psicológico, mas não é este o pressuposto básico. Uma leitura compreensiva
Porque se nós dissermos que ele é um desviado, nós estamos tendo uma leitura avaliativa e não compreensiva. Não sei se estou sendo claro. Não. Você falou que é desviado, você já colocou ele como excluído. Exatamente. Já colocou no outro canto. Já colocou ele no outro canto. Está em outro lugar do contexto no outro social. lugar do contexto. E quem sabe se somos nós os desviados. Quer dizer, se a gente conversar, de fato, a gente conversa com essas pessoas, a leitura que eles fazem da realidade, veja, tinha um caso, não sei se, enfim, se vamos ter, nós estávamos numa discussão de grupo, os acadêmicos conversando com os presos, e um preso dizia que ele tinha sido ele era um grande ladrão de carro. Melhor do que ele não existia, igual pode ser, mas melhor não. E a aluna perguntou como assim, e ele já realmente para provocar, ele falou, se você deixar o seu carro em frente à universidade, quando você acabar a aula, você vai encontrar uma vaga lá. Eu já levei o seu carro, já documentei, já está tudo perfeito, então eu sou um ladrão perfeito. Falei, por que você roubaria o meu carro? Ele falou, porque você tem e eu não tenho. Mas eu ficaria sem. E ele, para provocar, falou, seu pai lhe dá um outro. E isto é interessante, porque ele está mostrando, falou, você raciocina de uma forma e eu raciocino de outra. E provocando. É claro que ninguém vai dizer que todo mundo tem direito de tirar o que o outro não tem, que o outro tem. Mas para dizer que ele é desviado, nós temos que entrar dentro da história dele e ver o discurso dele dentro da história. Isso que eu chamo de escuta compreensível. Aí ele perguntou, eu quero saber se vocês aqui colam ou não colam na prova que o professor dá. Cola ou não cola? E eles ficaram em silêncio. Cola ou não cola? A gente cola. Mas isso se tornou comum na nossa convivência. Pois então, roubar entre nós também se tornou comum, normal. Assim como colar para vocês é normal, para nós roubar é normal. Veja, é um discurso que ele tem. Quem que está desviado aí? Aí as alunas disseram, mas você não há que comparar roubar um carro como colar numa prova. Ele falou, não vou comparar mesmo. Porque se eu roubo um carro, eu prejudico uma pessoa só. Agora, você faria cirurgia com um médico que se formou na base da cola? Não. Então, se você se formar na base da cola, você não está prejudicando uma pessoa, você está prejudicando a sociedade inteira. Aí da sociedade, se os seus profissionais se formarem na base da cola. Então, você está certo, eu não vou comparar colar com furtar um carro. Mas aí dá para a gente fazer um gancho, então, ouvindo com as velhas teorias da subcultura. Exatamente. Porque ele vive numa subcultura que fazer isto é o comum, é o normal. É o comum. Só que a teoria da subcultura exatamente, só que a gente tem o receio, porque o termo sub dá a impressão que está abaixo. E é uma outra cultura. Extracultura. É uma extracultura. E para nós somos uma extra em relação a ele. Todo mundo defende o direito à propriedade, sem dúvida nenhuma. Agora, a questão está nesta escuta compreensiva e não pode ser de pronto avaliativa. Porque se eu avaliar, eu me coloco numa posição de quem sabe o que o outro é e o outro não sabe o que ele é. E o outro tem um discurso dentro da história dele. E você tem que compreender esse discurso não a partir da sua história, mas a partir da história dele. E aí sim você está entrando e compreendendo. Cada um, naquilo que diz, o que ele diz, tem um sentido a partir da história dele. E eu não posso usar a minha história para compreender a história dele. Se eu quiser avaliar, eu avalio. Mas isso não quer dizer que eu vá chegar a uma verdade. Claro. Não é? Claro. Por isso que o núcleo da criminologia clínica seria esta escuta compreensiva. Agora, é evidente que isso nos cria um problema muito sério no que pertine ao exame criminológico. Isto aí, então, essa é a pergunta, Alvino. Vamos esclarecer aqui para os nossos internautas. A criminologia clínica, ela está voltada mais para um exame criminológico e, portanto, num contexto repressivo, ou mais para um âmbito de mediação e buscar solução para o problema daquela pessoa e reintegrá-lo socialmente sem esse caráter repressivo? Então, aí é que está. Nós temos aqui diversas... Dentro da história da criminologia, nós temos aquele modelo
que eu chamo de modelo de primeira geração, que é um modelo médico-psicológico, que ele tende mais para um caráter repressivo. Assim, no sentido de que eu me utilizo do meu poder, do meu conhecimento psicologicista, biologicista, psiquiatricista e avaliativo, para, de fora do sujeito, fazer um diagnóstico criminológico e dizer, você cometeu tal e tal crime por conta disso e disso e disso e disso. Eu conheço a sua personalidade e eu digo que então você cometeu crime porque você é isto. E você ainda continua sendo isto e, portanto, você oferece prognóstico de reincidência. Esta é uma criminologia super poderosa que eu pratiquei muito tempo, não é? E que praticamente se limita, se restringe ao exame criminológico. Este é o modelo que eu chamo neste livro de primeira geração, que é a criminologia do modelo médico-psicológico. E hoje, eu acho que nós estamos superando, não é? Dentro dos slides seguintes, nós temos aí o primeiro modelo, o modelo de primeira geração, que aborda este assunto. Aliás, até este conceito, eu não sei se quiserem continuar no próximo slide, eu abordo isto na continuidade, se quiserem. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa no nosso primeiro bloco e o slide seguinte, nós já entramos no nosso segundo bloco. Isso. Ok, avante, gente. Isso.